Olá, turma! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Vanessa. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Vocês sabem quem foram os primeiros habitantes da terra em que moramos? Vai pensando no seu palpite. Já volto para conversarmos sobre isso. Aproveite para deixar sua presença registrada nesta aula. Basta apontar o celular para o código QR que aparece aí na tela. Enquanto você faz isso, vou dar um recado aos professores e professoras que nos assistem. Esta aula é para os estudantes do 4º ano dos anos iniciais. Trabalharemos a habilidade de selecionar em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e ou comunidade elementos de distintas culturas, indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas, etc., valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira. O objetivo é identificar elementos importantes na valorização da cultura indígena e africana em nosso país. Agora sim, vamos lá. Hoje, vamos conversar sobre povos e costumes muito importantes para a formação do nosso povo. Começando pelos indígenas. Você lembra da história desses povos aqui no Brasil? Os primeiros habitantes das terras que hoje conhecemos como Brasil eram os indígenas. Inclusive, um dos nomes dado a esses primeiros habitantes foi Brasis. Daí o nome Brasil. E sabe por que esses primeiros habitantes receberam o nome de índios? Na época das grandes navegações, em que as pessoas buscavam novas terras e produtos para comprar e vender, os portugueses chegaram por aqui acreditando que haviam chegado nas Índias. Por isso, deram o nome de índios aos habitantes desta terra. Enfim, mas será que todos os povos indígenas são iguais? Como podemos valorizar a cultura deles? Que elementos do nosso cotidiano fazem parte da cultura indígena? Vamos entender um pouco sobre a cultura dos indígenas. No geral, são povos que têm como característica a valorização e o contato com a natureza. Isso influencia bastante no modo de vida, hábitos alimentares e até na organização familiar. Por exemplo, eles vivem em meio à natureza. Os trabalhos e vivências têm muita ligação com esse lugar. Por respeitarem a terra, acreditam que só precisam tirar desse meio os recursos necessários, tanto para se alimentar, como para uso no cotidiano. Sabe a ideia de plantar e colher muito para vender? Isso não é uma prática comum entre eles. Por conhecerem bem o meio, imaginem como eles identificam os frutos e até medicações naturais da natureza. A caça, a pesca e a coleta são atividades aprendidas desde bem cedo. Coleta é a atividade de retirar os recursos da natureza para se alimentar. Algo bem diferente da agricultura, que prepara, planta e colhe em grande quantidade para comercializar. Os indígenas, no geral, respeitam a época de cada vegetal para então colher. Por isso, eles fazem coleta. Hoje em dia, já existem grupos étnicos que utilizam da agricultura, mas não com fim de comercialização. Tem muitos elementos que estão nos nossos costumes que nem imaginamos fazer parte da cultura indígena. 2 pontos importantes sobre os indígenas. Eles não pertencem todos à mesma etnia, ou seja, ao mesmo povo ou comunidade. Existem os índios pataxós, tupiniquins, chavantes, caiapós e muitos outros. Mas o que diferencia um grupo do outro?
Pode ser a língua falada, alguns hábitos e caracterizações, como pintura corporal e acessórios confeccionados por cada grupo. Para exemplificar, podemos pensar em nosso caso. Somos todos brasileiros, mas cada estado ou cidade que você for vai notar diferenças nos costumes. Os indígenas também. Cada etnia ou povo se organiza de uma forma. Alguns hábitos são gerais, como a relação e respeito à natureza. A segunda questão é: você sabia que é mais apropriado dizer indígena em vez de índio? A palavra índio, por vezes, é utilizada no sentido de caracterizar algo do mato, chato, ou se referir a uma pessoa ignorante, sem muito conhecimento. Infelizmente, né? Você já ouviu, por exemplo, a expressão programa de índio? É uma expressão para se referir a algo sem graça, sem nada para fazer de interessante. Como se você estivesse dizendo que viver como um índio fosse ruim. Isso acaba dando um significado de ofensa, não só nesta expressão, como em muitas outras. Há pessoas que chamam outros de índio querendo dizer que essa pessoa é do mato, ou não sabe das coisas. Enfim, nada legal, né? Então, sabe como podemos valorizar a cultura indígena? Respeitando. Respeito é a palavra. Uma criança indígena cresce com muito contato com a natureza. Então, eu preciso respeitar as experiências e vivências dela. Entender que o modo de vida dela faz parte da cultura de onde ela vive. Se nós começamos a achar que uma pessoa de origem indígena sabe menos só porque vive em meio à natureza, estamos pensando errado. Todo conhecimento tem valor. E quando eu me interesso pela cultura de outro povo, eu valorizo. Quando faço piada ou uso o nome desse povo para dizer que algo é chato ou ruim, eu estou desvalorizando. Até porque, assim como toda a sociedade, os povos indígenas também adaptaram seus costumes e hábitos às novas realidades. Há muitas aldeias com acesso à internet, há indígenas fazendo faculdade, morando na cidade, enfim. Isso não significa que eles deixaram de ser indígenas, mas que eles podem se adaptar a novas vivências. Preste atenção nos sons reproduzidos pelo indígena e reflita na inteligência por trás da construção desses objetos que imitam os sons dos pássaros. Calpeton Cortume Albiranã, Chorran, Tiri Pataxó. Estou falando no meu idioma, meu nome é Albiranã, que significa filho de um grande guerreiro. Sou da tribo Pataxó, moro lá no sul da Bahia. O nosso povo Pataxó vivemos há muitos anos atrás, né, lutando para persistir e preservar a nossa cultura. Hoje são mais de 30 povos indígenas do povo Pataxó, mais de 18, chega a 20 mil indígenas. Lá vivemos da agricultura, da pesca e do artesanato. E eu viajo o Brasil inteiro também levando a cultura Pataxó, falando sobre o cântico dos pássaros, sobre a preservação da floresta, sobre o respeito com os mais velhos. E mais uma vez estou aqui nos Jogos também para intercambiar a cultura também, tá conhecendo culturas diferentes, rever os amigos e está fortalecendo cada vez mais a minha cultura. Vou estar mostrando o cântico dos pássaros também que eu faço, eu dou palestra para as crianças e o significado dos pássaros também. Esse aqui é o Jiquitaiá, é o apito que imita o som do iambu. Esse aqui já imita outro som. Faz o som do anum, pássaro preto. E esse aqui é o mais interessante, que é o de nariz, feito com o nariz e com a boca, né? Foi os mais velhos que fizeram para a gente poder aprender o cântico dos pássaros, para estar valorizando mais a nossa natureza. Antigamente a gente caçava, né? Fazia o som dos pássaros, eles
ele vinha até nós e a gente caçava para buscar para alimentação, né? Mas como hoje o Pataxó não vive mais da caça, como eu falei, da agricultura, da pesca e do artesanato, e esse aqui eu vou estar ensinando para vocês, que é um dos sons mais legais que eu gosto. Esse aqui faz o som da sabiá. Coqui. Coruja ou talvez macaco também. E também faz o pássaro que eu ensino para as crianças nas escolas também, que é o pica-pau, né, do desenho. E eu vou estar finalizando com o nosso hino, né, que representa o nosso Brasil. Auere, tuque, tu querer. Obrigado, força, paz e muito amor. Fantástico, não é? Além dos sons, me chamou a atenção que no caso dessa etnia, eles não vivem mais da caça, mas da agricultura e pesca. Viu só como todos os povos podem criar e se adaptar aos novos costumes? Agora, vamos falar sobre os africanos que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Uma história cheia de sofrimentos e consequências que percebemos até hoje. Por isso, precisamos nos corrigir também quando nos referimos aos povos africanos como escravos apenas. Eles são africanos e a escravidão foi uma condição em que foram colocados. Eles foram trazidos para cá de maneira forçada, tendo de abandonar suas famílias e suas terras. Foi tudo muito difícil, com certeza. Então, eles merecem muito nosso respeito e reconhecimento, pois apesar de virem obrigados, deixaram contribuições importantíssimas à nossa cultura. Uma delas é que grande parte do povo brasileiro é afrodescendente. Carregamos esse traço maravilhoso em nossas características físicas. E assim como comentei sobre os indígenas, os africanos também pertencem a diferentes povos, podendo variar a cultura de um local para o outro. Bom, a cultura indígena e africana pode ser percebida de diversas formas em nosso cotidiano. Nas palavras que usamos, na culinária, vestimenta e outros. Vamos falar mais de culinária? Aqui em nosso estado, uma receita tradicionalmente indígena é muito famosa, a muqueca capixaba, que, aliás, é uma delícia. Temos também muitos pratos e doces deliciosos de origem africana. A cocada, por exemplo. Os africanos faziam esse doce quando trabalhavam nos engenhos de açúcar. Ralavam o coco e misturavam a cal, que deu origem a esse doce maravilhoso que conhecemos hoje. Tem a feijoada, o acarajé e muitos outros pratos. Seria muito legal fazer uma dessas receitas acompanhada de um adulto. O que acha? Mas que outros elementos podemos mencionar que refletem a cultura africana? Utensílios, ritmos musicais, são algumas das influências. Quero compartilhar com vocês uma dica legal. Visitar o Museu do Negro para entender melhor a história do negro no Brasil. Aqui no Espírito Santo temos o Mucane, que é o Museu Capixaba do Negro, que funciona em Vitória. Mas dá para conhecer outros museus sem sair de casa, sabia? Descobri que o Museu Afro-Brasil, que fica em São Paulo, tem opções de visita online. Gente, eu fiquei um tempão enquanto preparava essa aula, olhando algumas exposições. E descobri muitas informações que eu não fazia ideia. Vale a pena dar uma olhada. Aos professores, selecionar algumas informações e imagens antes das exposições pode enriquecer muito suas aulas.
Fiz um vídeo curto mostrando como você pode navegar e acessar para fazer essa visita virtual. Depois do vídeo, vou apresentar um código QR que vai te direcionar para o site do museu online, tá? Assiste aí. E aí, galera, bora para o museu? Olha que opção legal para você fazer uma visita online. Esse daí é o Museu Afro Brasil. Você consegue ter acesso a diversas exposições. Eu cliquei em uma delas, que é de arte e adorno. Você consegue entender o que são cada um desses utensílios, desses elementos, entender como era a vida dos africanos aqui no Brasil, enquanto escravizados, tá? E é muito legal. Eu fiquei muito tempo entendendo a importância de alguns desses elementos. Vale muito a pena selecionar essas informações e conhecer um pouco dessa cultura, tá bom? E além de visitar cada exposição, você consegue ver algumas imagens históricas, também fazer uma visita virtual. Olha, você consegue andar ali dentro do Museu Afro Brasil, que fica em São Paulo. Olha que legal, quantos objetos interessantes, que você pode dar uma passeada, você pode conhecer, conversar com seus colegas, com o professor a respeito, ou também com seus familiares. Dica legal, né? Olha lá. Muito bom. Façam isso, aproveitem. Vou deixar o QR Code com o link do Museu Afro Brasil. Viu que legal? Espero que consigam conferir e aproveitar. Conhecer a história de povos indígenas e africanos é conhecer a nossa história. Veja as imagens. O samba e a capoeira, tão presentes na cultura brasileira, têm origem nas danças africanas. Você sabia? É muita história. E talvez aí onde você mora, estuda e até na sua família, tenham pessoas que possam compartilhar alguma curiosidade sobre essas culturas. Se tiver alguma história legal, compartilha com a gente lá no Instagram, @deverencasa-na-tv. Nossa aula está chegando ao fim. Antes de ir, vamos relembrar o que aprendemos? Vimos que indígenas e africanos têm muita importância na formação da população brasileira. Aprendemos que povos indígenas têm diferentes etnias, variação de costumes e que se adaptam às novas realidades. Entendemos a importância de conhecer e respeitar a cultura de outros povos, valorizando todos os conhecimentos vindos de diferentes culturas. Respeito, reconhecimento e valorização ao que somos. Um país de muita mistura de povos e culturas. É isso, pessoal. Não deixem também de marcar a sua presença aqui na aula. Acessem pelo celular o código QR que aparece aí na tela. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.